Boa noite, meus irmãos da Casa Espírita do nosso amado irmão Clarencio. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a elaborar o pensamento em torno do bem, em torno da caridade, em torno do amor. Então, para que a nossa lição hoje vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 20, item 5. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá a eles, serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então agora vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, a Clarencio, a toda essa espiritualidade amiga, aos nossos guias, nossos benfeitores espirituais, que nos deixe sempre nessa conexão, ligados ao Pai, ligados a Deus, para a nossa renovação de ideias, de pensamentos e principalmente de atitudes, para que nós possamos trabalhar nessa seara divina de mãos limpas, de pensamento elevado, para sermos realmente esses obreiros que Jesus espera de nós. Então, assim, vamos dar por iniciada esse momento de reflexões da casa do nosso amado irmão Clarencio. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, para que nós possamos refletir ainda mais acerca dessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler alguns trechos do livro Leis Morais da Vida,
É do espírito Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo. É a lição número 7, que fala sobre a bênção do trabalho. Porque nós precisamos entender, de uma vez por todas, que quando nós nos propomos, a fazer o bem, a praticar a caridade, esse bem é para nós mesmos, é para uma evolução, é para um progresso do nosso próprio espírito. Então, Joana, nesse capítulo 7, onde ela fala sobre a bênção do trabalho, ela diz assim para nós: sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Então, não vamos deixar o nosso tempo vazio, pensando e fazendo coisas inúteis, porque o não fazer o bem é inútil. Justificando o cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a intimidade e inspirando as ideias perniciosas. Então, assim, nós já aprendemos desde criança, que nós devemos nos ocupar. A criança, ela começa fazendo pequenas tarefas que os pais designam, Para quê? Para já ir ensinando desde cedo que é necessário estar ocupado, ser útil, servir, trabalhar. E essas tarefas que as crianças desempenham lá na infância, elas também já vão entendendo que aquela execução daquele trabalho é para elas mesmas, Porque são pequenas tarefas. Aí Joana fala: se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Então nós vivemos às vezes cercados de pessoas que nos desestimulam, que dizem assim: não faz isso não vai dar certo, você não está vendo? Vai dar muito trabalho. Então nós não temos que dar ouvidos a esse tipo de pensamento. É aí que nós temos que ver se realmente nós somos perseverantes, se nós acreditamos na nossa eficiência, na nossa capacidade. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Então, muitas vezes, a gente dá desculpa de que está cansado, hoje eu trabalhei muito, hoje eu... Enfim, desculpas é que não faltam, A gente está sempre nessa sabotagem conosco mesmo. Então, nós precisamos prestar atenção o que está de fato influenciando na nossa mente para que a gente não reaja, não tome uma atitude. Vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. Para nós que somos espíritas, que somos reencarnacionistas, e conforme Santo Agostinho sempre nos recomendou, que nós deveríamos fazer esse esforço para nos conhecermos e vermos, o que nós fizemos durante o dia, isso tem muito a ver com as nossas vidas pretéritas. O modo como nós agimos hoje é um reflexo do nosso ontem, do nosso passado. Então, à medida que nós vamos tomando essa consciência de quem nós somos de fato, é aí que nós precisamos mudar.
É o alerta que os espíritos nos fazem. O trabalho é ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, os espíritos, e Joana de Ângeles está aqui reforçando, é o trabalho e a oração. Quando vê aquele desânimo, oração. Entre nessa conexão com o Pai, com o teu guia espiritual, com o teu anjo guardião, pedindo ânimo, pedindo uma intuição do que deve ser feito, uma saída para aquele problema. E com certeza esse pedido sincero virá uma resposta. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Olha o que Joana nos diz, que para o cristão decidido, o momento perigoso é o ócio. Então, às vezes, a gente busca alguns desculpismos, para não fazer, porque hoje eu estou me sentindo assim, o assado, inventa, ou às vezes, porque a nossa mente, ela tem esse poder também, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a nossa mente tem essa capacidade de criar situações e circunstâncias que acabam nos impedindo de fazer algo. Então, nós precisamos ter essa certeza do que nós queremos fazer. Porque o momento perigoso não é nem a luta áspera, como ela diz aqui, e nem o sofrimento, é o ócio. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Tem um ditado popular que diz, mente vazia, oficina do diabo. É um ditado popular, mas é uma maneira de dizer assim: não fique na ociosidade, não perca seu tempo, porque você vai atrair espíritos negativos. Espíritos negativos no seguinte sentido: que está ainda vivendo na ignorância, que também ainda não aprendeu que a ociosidade está deixando ele ali parado, estagnado. Então, se esse pensamento nosso ficar assim na ociosidade, nós vamos atrair também esse tipo de espírito, que ainda se comprazem, pela ignorância, vou repetir, na ociosidade, em ficar estagnado. E aí Joana fala: maledicências e intrigas, vaidade e presunção, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Lógico, se você não está pensando em nada positivo, não está trabalhando em nada que seja bom, nem para você, nem para ninguém, o que vai acontecer? Vão vir pensamentos infrutíferos, pensamentos de desânimo, pensamentos de discórdia, de maledicências, de fofoca, de intrigas, pensamentos de matar, de trair. E quando eu falo de traição, não é só aquela traição conjugal, não. É uma traição de uma amizade. Aquela amizade que você considera tanto pode vir a te trair pela desocupação de ideias, de trabalho. É o que nós estamos vendo hoje, Pensamentos que nós achávamos que tinha ficado lá na Idade Média,
e que nós, quando estudamos a história, ficamos horrorizados. Pensamentos que, quando nós estudamos sobre as guerras, a Segunda Guerra Mundial, que nos causou tanto medo, pavor, que a gente pensava como poderia ter feito isso. E nós vemos que tudo isso ainda permeia no nosso planeta. Por quê? Por que isso ainda acontece? Falta de trabalho no bem, a ociosidade. Aí faz sobressair tudo isso que nós estamos vendo aí, a cada dia na mídia. Os germes criminógenos de muitos males se pesam negativamente sobre a economia da sociedade. Desenvolve-se durante os minutos de desocupação e ociosidade. Está ela aqui repetindo. Quando a gente vê uma sociedade atormentada, doente, cometendo perversidade, é por falta de trabalhar no bem. Se nós nos uníssemos mais em prol dos ensinamentos de Jesus, que é olhar o outro como nós gostaríamos de ser olhados, amados, quanto mal seria evitado. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomenta o egoísmo e desenvolve a indiferença. Então a gente vê que essa desocupação traz o quê? Indiferença. Você olha para o lado e não enxerga o outro como seu irmão. É uma indiferença. Você não se importa se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele tomou um banho. Porque cria uma frieza no coração, no sentimento. E no mundo que nós estamos hoje, em pleno século XXI, nós temos tanta tecnologia, né? A inteligência está avançando porque faz parte do progresso. Mas o sentimento e a vontade de fazer algo de bom. E aí ela fala: o trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Então, o trabalho é uma lei divina. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. Então, até aquele vermezinho no solo que a gente acha que ele está ali não fazendo nada, né? Mas na realidade o que ele está fazendo? Ele está ajudando o solo, criando aqueles caminhos, né? Que a gente nem vê porque está no subsolo. Para quê? Para quando chegar a chuva, né? A água penetrar no solo. Então aquele vermezinho está cumprindo a sua tarefa. E o Pai, o nosso Deus, está trabalhando nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. Nada na natureza está parado. A gente vê os pássaros, né, que aparentemente está indo de um lado para o outro. O que ele está fazendo? Levando semente. Aí quando a gente olha, está ali nascendo, brotando uma plantinha que no futuro pode se tornar uma árvore frutífera. Todos
todos trabalham no universo. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. Então, quando a gente acha que está tudo ali paradinho, né, na natureza, é uma pobreza dos nossos sentidos, porque nós não estamos vendo, porque nós não temos ainda esse olhar espiritual para ver o que de fato está acontecendo na calmaria da natureza. A vida se agita em toda parte. Que tenhamos olhos de ver para observar. O movimento é lei universal em tudo presente. Tudo no universo se agita, se movimenta. Não te detenhas a falar sobre o mal, atua no bem. Nós temos ainda, né, esse grande defeito. A gente fala muito sobre o mal e acaba não fazendo o bem que poderia ser feito. E às vezes esse bem não é nem é algo assim que dependesse de uma tarefa muito grandiosa, não. Às vezes tem certas atitudes que nós podemos tomar que são simples, muito simples. É só a gente olhar ao nosso redor. Não te escuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Então, quando nós nos dispomos a fazer uma tarefa, é para o bem de todos, principalmente o nosso. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. Já tem, né, em alguns países, está me ocorrendo agora aqui esse pensamento que é bem interessante. Alguns asilos, né, casas de repouso, que a gente já nem mais usa esse nome asilo, né, casas de repouso, que ao mesmo tempo funciona como uma creche. E aí o que acontece? As crianças ficam ali convivendo com os idosos. Então é uma troca muito bonita, porque a criança está com aquela vivacidade toda, né? E os idosos estão o quê? Com as suas experiências. Então os idosos estão ali se ocupando naquele momento de, vamos colocar aqui entre aspas, né, cuidar daquelas crianças. Então as crianças estão ali desenhando, estão fazendo uma tarefa do colégio, e aqueles idosos mais experientes estão ali com paciência, né, olhando, ensinando, orientando. E as crianças trazendo alegria, ocupação para aqueles idosos. Olha que coisa linda essa ideia. Depois que a ideia surge e é colocada em prática, a gente até se pergunta, né? Se questiona. Nossa, como é que ninguém teve essa ideia antes? Porque é algo tão interessante. Todos saem beneficiados. As crianças aproveitando a experiência desses idosos, desses adultos. Muito linda essa troca. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Se o trabalho é bom, é de boa procedência, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer uma mudança interior. Vai trazer uma vontade de viver. E desse trabalho, né, dele, jamais te arrependerás. Quem vai se arrepender de ter feito algo bom? Quem? Agora,
quando nós fazemos algo de errado, às vezes aquele arrependimento não fica só numa encarnação. Nós levamos para outras e sabe-se lá quando poderemos trazer uma harmonia, né, de volta para aqueles que nós prejudicamos. Mas Joana faz uma recomendação, um alerta: não esperes recompensa pela execução, porque se a gente faz alguma coisa boa já aguardando um reconhecimento, um aplauso, então precisa ser revisto esse conceito, né? Por que eu quis me empenhar em tal trabalho? Por que eu me ofereci para ser voluntário na casa espírita? Ou em outra obra de assistência social? Eu queria reconhecimento? Se o seu objetivo é esse, sinto em lhe informar. Vai ter validade? Vai, porque alguém se beneficiou daquilo ali. Mas, e para você? Teve validade? É uma pergunta que precisa ser feita. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós. Então a gente ficou com aquela, visão, com aquela imagem de Jesus crucificado, mas depois ele ressuscitou, ao terceiro dia. Mas para nós que estamos sempre buscando ensinamentos, informações junto à espiritualidade, então nós sabemos que Jesus, sendo governador do planeta Terra, trabalha incessantemente. Encarnou entre nós, trouxe seus ensinamentos e retornou para dar continuidade às suas tarefas. Nós também vamos progredir, porque a lei de progresso é a lei de Deus. Mas Jesus está a anos-luz de distância de nós em termos de evolução. Nós podemos evocá-lo, pedir a sua ajuda. É diferente de comparar a proximidade da evolução dele com a nossa. É completamente diferente. Então, Jesus trabalha como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então, o trabalho de Deus é incessante também. Sabe-se lá o que Deus está fazendo nesse momento. Sabe-se lá o que Deus está criando nesse momento. Nós não temos a menor ideia. Então, essa lição que Joana nos traz é para que nós tenhamos sempre isso em mente. Vamos ser mais solidários. Vamos ser mais voluntários. Vamos ver o que nós podemos fazer. Sair da ociosidade. Pode parecer assim algo difícil, mas ninguém dá o segundo, o terceiro passo sem antes ter dado o primeiro. Eu vou aqui falar sobre uma pessoa que é um exemplo para nós, dentre tantos, que o trabalho é muito importante para nós mesmos.
Então, assim, eu vou falar sobre Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele nasceu em 1939 e desencarnou em 1989. Ele nasceu numa cidade chamada Itaiutaba. É uma cidade que fica em Minas Gerais. O que teve de especial essa pessoa, Jerônimo Mendonça? Bem, Jerônimo Mendonça foi conhecido como o gigante deitado. O que aconteceu com esse moço? Ele nasceu numa família numerosa, né? Porque naquela época, né, eram muitos filhos, interior de Minas. E ele chegou na igreja evangélica. Só que ele fazia vários questionamentos ao pastor. Então o pastor o aconselhou a procurar o espiritismo, porque não tinha as respostas que ele se questionava. Então ele começou no espiritismo aos 16 anos e se encontrou na doutrina espírita. Então ele chegou na doutrina espírita adolescente. Ele tinha em torno aí de 16 anos de idade, era um menino ainda, mas ele se encantou, porque foi aonde ele encontrou as respostas para os seus questionamentos. Só que, com o passar do tempo, ele começou a sentir dores. E essas dores foram piorando. Então ele começou usando uma bengala, depois ele passou a usar muletas. E nesse período, né, ele já estava mais rapaz e tudo, ele dava aula lá na zona rural para as crianças. Mas chegou um momento em que ele não pôde mais andar. E aí ele passou literalmente a viver em cima de uma maca. E essa maca, ela não tinha aquela posição totalmente horizontal, não. Essa maca precisava ter uma ondulação para que o seu corpo ficasse até mais assim recostado do que deitado. E ele viveu nessa situação, desencarnando aos 50 anos de idade. E ele, além das dores, que ele não podia se mexer, ele era totalmente dependente de ajuda para fazer a sua higiene, para se alimentar. Ele ainda tinha um problema de angina no coração. E foi, baseado nos recursos, né, da época, recomendado que ele fosse colocado um peso sobre o seu peito. Recomendação médica, nos momentos de dores. E ainda ficou cego primeiro de uma vista e depois ficou cego da segunda vista. Mas nada disso o abateu. Ele era conhecido, né, como o gigante deitado, porque ele era um homem alto, de estatura alta, né? Na época ele era forte. E ele brincava, quando ele era jovem, né? Ele dizia que ele era o Tarzan pelo porte físico dele. E foi assim, e ele foi avisado anos antes desses sofrimentos todos, numa reunião espírita, um médium recebeu essa informação e disse: Tarzan,
Agarra-se no cipó da fé, da esperança, porque você vai entrar na floresta dos sofrimentos. Imagina o médium receber, né, uma mensagem dessa chamando alguém de Tarzan, mas ele, por ele, né, logicamente ele sabia que era com ele, era para ele a mensagem. E aí nós nos questionamos, um homem nessas condições, que vida que ele teve? Pois bem, esse homem, ele fundou um orfanato que atendeu a mais de 200 crianças e depois se transformou numa creche. Ele fundou 2 centros espíritas. Ele participava da entrega da sopa aos necessitados. Ele fazia palestras em várias cidades. Ele caminhava não, gente, ele ia dentro de uma Kombi, né, nessa maca, conforme eu relatei, e ia a várias cidades fazer palestras. Então, e outra coisa, ele tinha um vozeirão, ele gravou, se eu não me engano, 2 LPs, né, que antigamente se chamava LP. E ele cantava, ele fazia piada da sua própria situação. E nisso evitou suicídio, desânimo, falta de vontade de viver em várias pessoas. Porque quando as pessoas o ouviam, viam a sua situação, e a pessoa olhava para o seu problema, ela se indagava: eu tenho problema? Então essa é a minha mensagem, que eu deixo pelo exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E agora, chegando ao final das nossas reflexões, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos encoraje, que nos dê tranquilidade na hora de tomarmos as decisões mais assertivas, decisões positivas de trabalho, de amor. Então, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento de reflexões. E que essa paz se estenda a todo o planeta Terra, que tanto necessita nesse momento de generosidade, uns para com os outros, de amor, de solidariedade, de empatia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.